ele vem aqui para a gente e fala, ó, vamos então aprender a colocar coisa aí dentro. Aí ele explica para a gente a forma geral de um comando insert. Traduzindo ao pé da letra o que está escrito, eu vou pegar esse aqui. Está falando assim, insira em estado, primeiro a sigla, depois o nome, os valores de Goiás, para quem? Lembrando aí do printf, é GO, vai vir no primeiro cara aqui. Ó. E o Goiás vai vir no segundo aqui. Por que ele deu esse erro? Porque anteriormente você tinha excluído a tabela. Beleza. Então, essa brincadeira que esse material, principalmente os iniciais de SQL, tenta, para quem está com dificuldade, ajudar. Reparem que na sequência ele está falando, ó, lembra aí, moçada, tem que criar. Aí eu fui lá, voltei uns slides, criei estados. Aí ele está vindo agora, que eu insira na tabela estado, primeiro a sigla, depois o nome, os valores de GO e Goiás. Aqui ele falou, está feito. O que mudou desse segundo insert para o primeiro que a gente passou junto? O que tem de diferente entre os dois? A ordem da inserção? Em vez de ser a ordem da inserção, só para ficar mais claro para todo mundo, a ordem da sequência dos atributos. Repara que o primeiro está sigla e nome, o segundo está nome e sigla. Por isso eu falei, ó, lembrem lá do printf de C. Esse dado aqui ó, tem que corresponder, se fosse lá no printf, ao percentual, código percentual que tem lá na expressão de controle. Aqui ele primeiro colocou a sigla, depois o nome. Aqui depois ele escolheu, agora eu vou pôr o nome, depois a sigla. E o que ele fez nesse terceiro aqui? Reparem que os três ele falou que teve sucesso. Ó. A brincadeira desse exemplo, desses três inserts, voltar lá na criação. Vamos ver aqui. Professor. Pode falar. Ele está fazendo de acordo como está na tabela que foi criado. Para a gente ver a sigla e depois o nome. Isso. Então, toda vez que eu for inserir exatamente na sequência que eu sei que foi criada a estrutura, tá aqui, ó, primeiro sigla e nome, aí eu não preciso definir quais são os atributos. Como está aqui, ó. Aqui ele definiu. Aqui, aí ficou invertido, aqui precisa. E esse aqui, ó, ele está respeitando a sequência dos atributos. Então, esse aqui também não precisaria colocar isso aqui. Mas posso colocar? Se colocar direito, sem problema. Então, os três inserts são variações que eu posso escrever do comando, de acordo com a característica que tem. Se, de repente, eu não sei a ordem que está, mas eu sei lá na criação, mas eu sei que os atributos são esses dois, aí eu descrevo como é que eu estou mandando eles para a tabela. Que aí ele vai colocar corretamente cada atributo no seu devido lugar. Repare também, coisa importante, ó, não existe aspas aqui para a gente. Mais à frente, a gente vai ver que aspas em linguagem SQL é usada para coisas muito específicas. Tudo aqui que é string vem entre apóstrofe, não é entre aspas. O que faria esse comando aqui? Quem me ajuda aí pela expressão dele? O que significa delete? Ele deleta. Mas não é o drop? Mas ele deleta a tupla da tabela, não deleta a tabela. O delete é um comando DML, assim como o insert. O que quer dizer? Eles manipulam dados, eles não mexem com a estrutura. O create e o drop mexem com estrutura, eles não mexem com os dados. Ah, então quer dizer que se eu apagar a tabela, os dados ficam? Claro que não. Se ele foi lá e detonou a estrutura, não sobrou nem dado, muito menos estrutura. Agora, nesse aí, no delete, você foi lá e apagou. Então, a estrutura, vamos supor aí que está brincando com o estado, ele foi lá e não tem mais estado nenhum cadastrado. Mas a estrutura, ela está lá. Se você quiser usar, colocar novos estados, só fazer os inserts de novo. Importante que ele está chamando a atenção da gente aqui, ó. Delete, from, que ele está falando, apague o que está na origem e o nome da tabela. Pôs um ponto e vírgula aqui, o que você mandou? Ele ir lá nessa tabela apagar tudo que existe lá. Essa outra situação, essa cláusula, então, aqui, ó, ela é opcional. Eu não quero apagar tudo. Ele está falando, apague da tabela de origem estado, onde a sigla for igual a SP. Se tiver SP, ele vai lá e apaga. E se não tiver, não vai dar erro. Ele só vai retornar para a gente falando,
não apaguei nada. Não é um erro. Ele não tinha SPRE para apagar e não apagou. Esse é o exemplo que ele brinca aqui com a gente. Ó. Como aqui, nas instruções lá do insert, a gente não mudou nada, se olhar aqui na sequência, ó, tem 3 inserts que a gente fez. Um deles, que é o último, está aqui, o SP. Ó. Então, vamos ver o delete funcionando. Ele foi lá e falou onde a sigla é igual a São Paulo. Falou, feito. Apagou. Depois, vai lá e apaga com o nome igual a Acre. Falou, beleza, apagou. Por que esse aqui deu pau? Porque nenhum registro com nenhuma tupla com sigla igual a C foi encontrado porque você já tinha deletado antes, com o nome Acre. Isso mesmo. A pista que a gente fez aqui, eu fui lá e apaguei pelo Acre. Vamos olhar a tupla aqui, ó. A tupla ia colocar nome Acre, sigla AC. Eu fui lá e apaguei pelo nome. Você apagou o quê? A tupla inteira. Então não existe mais esse AC lá disponível. E repare, ele não deu pau. Ele executou com sucesso e falou assim, ó, eu não apaguei nada. Por quê? Porque não tinha. Então é diferente de erro. O comando estava certo e ele foi executado, mas não achou nenhum registro para apagar. Por isso que ele falou, não apaguei nada aqui. Aí, na sequência, o cara faz um insert, colocou o DF, e esse comando aqui, o que ele faz? Apaga todos? Beleza, mas ele deu um erro aqui, né? Porque a gente tinha feito 3 inserts, aí colocou 3 delete, depois inseriu um só e ele falou que apagou 2 tuplas, a ideia de linha. Como é que ele apagou 2 se só tinha uma? E aí, o que aconteceu? Vamos ver se tem explicação para baixo. Não tem, que ele vai dar o último comando DDL. Vamos voltar aqui, ó. Só prestar atenção. A gente inseriu Goiás, Acre e São Paulo. Apagou São Paulo, apagou Acre e teve um apagar Acre de novo, que ele falou que não apagou ninguém. Goiás continua lá. Aí o cara vem e insere Brasília. Na hora que ele manda apaga tudo que tem na tabela, o banco falou para a gente, ó, já era. Apaguei 2 tuplas. Quem ele apagou? Goiás e DF. Agora Estado não tem mais nada lá dentro. Mesma orientação aqui do comando update, só que esse comando, em vez de apagar, ele faz o quê? Modificação. Ele modifica dado. Sintaxe dele de modo geral. Update, qual é a tabela? O set, né? Eu vou configurar tal atributo para receber tal valor. Pôs um ponto e vírgula aqui, você mandou alterar todas as tuplas que tiver nessa tabela aqui. Ele também aceita a cláusula where. Quando eu não quiser alterar todo mundo, eu vou colocar uma condição. Por exemplo, onde o Estado for igual a São Paulo. Aí ele vai fazer a alteração que se tiver escrito aqui, se existir São Paulo na tabela. Vamos olhar um comando aqui. Ó. Por que esse aqui, ó, agora corrigindo, ele não deu pau. Ele falou que ele não atualizou ninguém. Então o comando está certo. Mas ele só disse que não mudou ninguém. Por que ele não mudou ninguém? E não tinha nada para atualizar? Sim, como a gente acabou de fazer esse delete apaga todo mundo aqui, ó, a estrutura está lá, mas não tem nada guardado, não tem nenhuma tupla lá dentro. E repara, como ele pôs esse ponto e vírgula aqui, ó, o que tivesse lá, não tem o where aqui. O que tivesse, se existisse alguma tupla, é passar a chamar Acre. Mas não tinha nada. Então ele está falando, ó, beleza, o comando foi executado e não fez alteração nenhuma. Aqui está explicando o que aconteceu, aí ele vem em sério. Bahia sem o H, depois coloca um Bahia com minúsculo e maiúsculo junto com H, aí ele vai fazer esse comando aqui. Ó. Quem consegue me explicar por que ele falou que não mudou ninguém aqui? Ó? A gente acabou de fazer um insert, depois um update. Então tem um registro lá dentro. Por que ele fala que não fez nada nesse update aqui? Porque não tem nenhuma tupla com a sigla PA, só com BA. Beleza, então tá lá. Ó. O que ele estaria pedindo? Altere na tabela Estado, configurando o nome para receber Alagoas, vírgula, e a sigla para receber a L, onde a sigla é igual a PA. Quem que a gente acabou de guardar? Ó? Sigla igual a BA. Não tem PA. O comando está errado? Não.
ele só não achou ninguém para gerar essa alteração. Na sequência, ele vai continuar brincando. Insira na tabela estado, agora PA Pará. Depois fez um update, onde o quê? Vai passar a chamar Acre, onde a sigla é PA. Repara que ele está misturando tudo aqui, ele não mudou a sigla. Ele usou a sigla para achar esse cara e trocou o nome dele. Então, agora tem um estado cadastrado como PA Acre. Aí ele faz um update para trocar o nome para Alagoas e a sigla para L, aonde a sigla é PA. Opa, PA tinha. Aí ele passou, aquele cara que estava chamando o Acre, agora chamou Alagoas e passou a ser a sigla L. Aí ele vai fazer esse aqui, ó. Por que esse aqui deu erro? Por que esse aqui ele está indicando que não foi possível fazer? Porque não tem nenhuma tabela cidades, só estado. Isso. Então, o cuidado em entender essas... Agora, né, os primeiros comandos que a gente está vendo. Update é o nome da tabela. Só temos criado estado, não existe cidade. Ele está querendo trocar o nome da cidade para Brasília. Não tem tabela cidade, ele está falando, não existe isso aqui, não dá para fazer. Esse é erro. O comando select. Nesse cara aqui, eu vou falar dele, não vou falar todo ele não, para a gente, na minha máquina, dar um pulinho aqui e mexer um pouco no SQL. Então tá lá. Ó. Essas 4 cláusulas do comando de consulta, duas são obrigatórias sempre, que é selecione e da onde vem aquilo que você vai selecionar. Essa daqui, como a gente viu no update e no where, é uma condição, a tradução aí é um onde. Então ele vai fazer onde, isso aí tem que dar verdadeiro. E o order by, traduzindo ao pé da letra, você vai colocar, ó, e ordene por nome. Então pode ter uma ordenação alfabética, alfanumérica ou somente numérica. Vou falar desses 2 primeiros bonitões aqui, ó, só para a gente dar um pulo aí depois no SQL. Repare aqui, select asterisco from estado. Então, selecione todos os atributos que existirem na tabela estado. Aí ele foi lá e mostrou para a gente o BA Bahia e o AL Alagoas, dado as coisas que a gente mexeu nos slides aí anteriores. Ele falou, tem 2 tuplas lá dentro. Esse aqui ele está dando problema. Por que ele deu problema e não conseguiu executar esse select aí? Porque ainda não tem a tabela cidades. Beleza. Então não tem cidade. Importante, que eu estou esquecendo de comentar, está até em cor diferente. O que significa asterisco, por exemplo, quando a gente está procurando um arquivo na máquina? Que papel tem o asterisco? É todos? Isso, a ideia de um coringa. Então reparem aqui, né? Está falando, ó, selecione todos os atributos que existem no estado e mostra aí para mim. Que ele tenta fazer isso de novo. O que esse comando aqui faz? Ele vai apagar as tuplas da tabela de estados. Beleza. A gente viu há pouco, tinham 2 tuplas lá dentro dele. Ele está falando, ó, já era. Agora existe estado, mas não tem nada lá dentro. Aí ele vem aqui e manda esse select aqui, ó. Esse select ele não deu erro, mas ele não mostrou nada para a gente. Por quê? Porque não tem nada lá dentro. Aí ele está vindo aqui fazendo 1 insert, 2 inserts, 3 inserts, e aí fez um select. Ele não usou asterisco. Ele pediu agora, ele só quer ver o nome, ele não quer ver o resto que tem na tabela. Foi apresentado para ele lá o Pará, Paraná e Amazonas.